O Enigma do Capital, capítulo 7, a destruição criativa da Terra. A primeira natureza é a Terra sem o homem. A segunda natureza é a Terra após a ação humana. Parece simples, mas o ambiente natural é alvo de contínua ação de transformação humana. Vamos à lista. Agricultura, estradas, florestas cortadas, plantas, animais, rios represados, paisagens devastadas. Podemos chamar de dominação da natureza? Não. Vamos com cautela. Para o Harvey e para mim também, a melhor ideia é o desenvolvimento de práticas humanas em relação ao mundo físico e à teia da vida ecológica, que mudam às vezes de maneira drástica e irreversível. Vamos a alguns processos. Na página 152 diz assim: começando no México em 1940, novas variedades de trigo foram produzidas em um novo instituto de pesquisa agrícola sob a direção de um jovem cientista. Bom, aí ele conta uma história de como o México se tornou poderoso na produção de trigo. Porém, vieram os problemas, do tipo fertilizantes e pesticidas à base de petróleo. O tipo de capital envolvido, em geral relacionado à gestão de recursos hídricos e à irrigação, implicou a consolidação de uma classe de produtores ricos, com frequência com a ajuda de instituições de crédito duvidosas. Os organismos geneticamente modificados têm sido, ao longo do tempo, questionados quanto à ética e sujeito a objeções morais por parte de ambientalistas. São os chamados alimentos Frankenstein na Europa. Tudo para começar a fazer a discussão desse mundo verde, né? Ou seja, da ideia que às vezes é muito simples, que passam para as pessoas, que basta, não é, a plantação ser irrigada e vamos lá, e contra o agrotóxico, enfim. E na verdade o buraco é mais embaixo, porque o capitalismo, aproveita muito bem dessa questão da Revolução Verde para conseguir escoar, não é, aqueles milhões e bilhões de dólares que a gente já fez menção. A geografia da acumulação do capital e da destruição criativa da Terra não pode ser introduzida com qualquer tipo de olhar, nem é possível sem uma análise cuidadosa da dinâmica do aperfeiçoamento do controle sobre a coevolução em diferentes lugares. E aqui novamente vem essa ideia da coevolução. Graças às ciências ambientais, temos consciência, é claro, de toda uma série de consequências não intencionais das ações humanas. Bom, num determinado ponto, eles têm o auxílio e a cumplicidade do Estado. Bem, mas vamos entrar um pouco mais nessa questão das plantações, etc. Tem muito capital fixo envolvido nessas máquinas, na agricultura, etc. O capital fixo incorporado, está na página 156, o capital fixo incorporado na Terra pode facilitar a circulação de capital móvel, mas perde seu valor quando este não segue os caminhos geográficos traçados pelos investimentos em capital fixo. Então, as ferrovias, por exemplo, foram construídas a um custo imenso e nem sempre tinham muito tráfego. O valor incorporado nas ferrovias foi perdido e os investidores ficaram a ver navios. Os condomínios vazios na Flórida e em Nova York, os shoppings que fecharam na Califórnia, os hotéis de luxo vazios no Caribe, são resultado da mesma história. Ou seja, mais uma vez aqui, o capital fixo, né, que é um volume razoável, né, de investimento em máquinas, em hotéis, ou seja, em cimento, etc. Se não tiver um planejamento, se não tiver algo para ser consumido, não é, para ser desenvolvido, etc., ele vai fazer o capital perder valor. Essa é uma questão que está presente em todas as cidades e nas construções.
Nesse sentido, a acumulação de capital vai ter que se flexibilizar de acordo com os investimentos em capital fixo e, obviamente, em mão de obra, novas oportunidades, etc., como a gente também já falou a respeito aí da propaganda e tudo mais, para fazer o capital não perder aquele movimento que ele tem, aquele processo que ele tem. Uma vez que ele fica estagnado, aí é complicado para o desenvolvimento, né, do capital e do capitalismo. Quando chegamos à discussão do Estado, Harvey lembra dos organismos que a classe capitalista construiu para ajudar esses estados. E isso está na página 163. O desenvolvimento capitalista por dentro dos estados e das suas instituições em rede. E quais são essas instituições? Isso que é interessante, né? Os governos regionais, locais, a Organização Mundial do Comércio, o Banco Mundial, o Banco de Compensações Internacionais, a coordenação do G8, do G20, a formação de blocos supraestatais, como a União Europeia, o Tratado Norte-Americano do Livre Comércio, NAFTA, o Tratado do Livre Comércio entre os Estados Unidos, América Central e República Dominicana, o CAFTA, o Mercado Comum do Sul, o Mercosul, e por aí vai. A máquina de produzir capital não é o dinheiro, mas a máquina de produzir os processos que vão dar em doenças, vão dar em crises, etc. Nós podemos pensar do ponto de vista das guerras. As guerras entre os estados na geografia histórica do capitalismo. Então tem sido episódios de destruição criativa. É interessante pensar nisso porque sobrou capital. Para onde que esse capital vai? Para guerras, para armas, para indústrias, enfim, para a destruição. Bom, mas além disso, o capital vai para a recuperação dos espaços destruídos. Pensem, por exemplo, no Líbano, nesses países que foram devastados pela guerra. Então lá encontra um terreno muito fértil para a produção de novas coisas, de novos objetos, de novas construções, porque exatamente está tudo destruído, né? E quando a gente pensa nisso, a gente pensa nesse escoamento do capital. Por fim, a reprodução do capitalismo depende dessas áreas, dessa nova geografia e de novas e outras geografias em cada um desses espaços devastados para se criar a destruição criativa. E isso é uma boa forma de lidar com o problema da absorção de excedentes de capital. Capítulo 8, que fazer e quem vai fazê-lo? Essa é uma pergunta clássica do Lenin e o Harvey aqui vai tomar emprestado, né, todos esses autores que de alguma forma são um pouco militantes para dizer algumas coisas. Logo no começo ele diz assim: crise são os racionalizadores irracionais de um sistema irracional. A forma irracional é a própria forma e o conteúdo, eu acrescento, da destruição criativa. Bom, vamos iniciar aqui com uma crítica ao campo da esquerda. Isso também é textual, na página 177. David Harvey diz assim: continuamos a ouvir os mantras convencionais de sempre sobre o potencial da perfeição da humanidade com a ajuda dos mercados livres e do livre comércio, da propriedade privada e da responsabilidade pessoal, dos impostos baixos e do envolvimento minimalista do Estado nas políticas sociais, ainda que tudo isso soe cada vez mais vazio. Eu falo que é uma crítica à esquerda porque é óbvio que essa crítica é dirigida à direita, mas muitos da esquerda podem colocar a carapuça porque vai servir. Não é? A esquerda ainda fica
né, tergiversando, né, naquela conversa muito mansa, não é? E não entende que o capital, naquele liquidificador em movimento, ele está expelindo, né, os seus males. Bom, por outro lado, a classe capitalista precisa convencer a si própria e a nós todos que o capitalismo é bom. Se por acaso nos próximos 250 anos houver crescimento, ainda que com alguns problemas aqui e acolá, vai ter valido a pena. Essa é uma ideia muito interessante porque, na verdade, vai jogar com a nossa criatividade, né? Ou seja, o que fazer e quem vai fazê-lo? Vamos pegar aqui o coração dessa questão, o que fazer? A famosa pergunta de Lenin, o que fazer, não pode ser respondida, certamente, sem alguma noção de quem vai fazê-lo e onde. Mas é pouco provável que um movimento global anticapitalista surja sem uma visão inspiradora sobre o que está por ser feito e por quê. Existe um duplo bloqueio. A falta de uma visão alternativa impede a formação de um movimento de oposição. E a ausência de tal movimento opõe-se à articulação de uma alternativa. Como então esse bloqueio pode ser superado? A relação entre a visão do que fazer e por quê e a formação de um movimento político em determinados lugares tem que ser transformada em uma espiral. Uma tem que reforçar a outra para que algo possa ser feito. Caso contrário, a potencial oposição será trancada para sempre em um círculo fechado que frustra todas as perspectivas de mudança construtiva, deixando-nos vulneráveis a futuras crises perpétuas do capitalismo, com resultados cada vez mais mortais. Bem, eu diria que é um trecho lúcido, não é? E mais uma vez aqui, as esquerdas precisam sair da discussão vazia, teórica, e vazia, prática, e juntar as duas coisas, né? Ver o movimento do capital, ver a teoria e ver as aplicações em cada lugar e com os agentes que podem ser chamados. E aqui um detalhe, né? Não só os trabalhadores considerados de macacão, clássicos, né? A famosa foice e martelo, a união, não é, da indústria, do trabalhador da indústria com o trabalhador do campo, não só esses trabalhadores, mas um conjunto muito maior de pessoas que hoje experimentam o desemprego e outros tipos de trabalho, já que nós não temos, né, no mundo atual, a indústria já não é mais, não é, a chave por onde o trabalho vai passar. Finalmente, aí aqui tem uma receitinha, né, uma receita de bolo. Em primeiro lugar, devem ser claramente reconhecidos, no entanto, que desenvolvimento não é o mesmo que crescimento. Começar a trabalhar com essa ideia. Em segundo lugar, as transformações no âmbito de cada esfera exigem uma profunda compreensão da dinâmica interna. Em terceiro lugar, será necessário enfrentar os impactos e respostas, incluindo hostilidades políticas, provenientes de outros espaços na economia global. Né? Cortar as arestas, limpar o campo e promover um projeto, né, de desenvolvimento, etc. Tende a haver, finalmente, alguns objetivos comuns, vagamente acordados. Algumas normas, como guias, podem ser elaboradas. O respeito à natureza, o igualitarismo radical nas relações sociais, arranjos institucionais com base em alguma compreensão de interesses comuns, procedimentos administrativos democráticos, em oposição à burocracia que nós temos, e por aí vai. E aí tem uma lista aí de coisas que poderiam unir mais pessoas.
As ideias são forças materiais na história. Portanto, contra o desprezo às ideias, à ciência, à reflexão, à filosofia. Entretanto, é preciso colocar essas ideias em prática, e a prática é feita de múltiplas perspectivas.